Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e estou passando por aqui hoje para conversar um pouco com vocês a respeito do Dia Internacional da Mulher e deste mês da mulher, que é o mês de março. Eu quero fazer com vocês uma breve reflexão histórica sobre esta data, sobre esta comemoração do mês da mulher, do Dia da Mulher. Historicamente falando, sob o ponto de vista histórico, da cronologia do tempo histórico, nos primórdios da história da humanidade, no comecinho mesmo da história humana, numa fase que nós podemos chamar de proto-história ou de pré-história, eu prefiro mais proto-história, que significa a primeira história, não é? Mais do que pré-história, eu prefiro a expressão proto-história. Nessa fase, nós vamos ter o predomínio de comunidades humanas, de sociedades humanas, caracterizadas pelo matriarcado, ou seja, eram comunidades, sociedades matriarcais, onde o poder de mando, o domínio, era da mulher, da mãe, a matriarca, que significa a grande mãe ou a mãe grande. Matri, do latim, mater, matri, significa mãe. Matriarca, a mãe grande ou a grande mãe, né? Então, matriarcado é a sociedade humana, o grupo humano em que a mãe é a chefe tribal, da família tribal, a chefe do clã. Não é? O clã é dominado, é dirigido pela mulher. As primeiras comunidades, as primeiras sociedades humanas eram assim, eram matriarcados, eram grupos dirigidos pela matriarca, não é? O matriarcado, sociedade matriarcal, comunidade matriarcal. Inclusive, as mulheres, nessa época, eram revestidas de um caráter sagrado, de um caráter até divino, porque eram as geradoras de vida. A vida se originava da mulher. Era a mulher que engravidava, era a mulher que no seu ventre, no seu útero, no seu seio, gerava os novos seres humanos para a comunidade, para a sociedade. Então a mulher se revestia de um caráter sagrado, era divinizada, era considerada como uma verdadeira deusa nesses primórdios da humanidade. Com a evolução, ou com o passar do tempo, houve uma passagem da sociedade matriarcal, que durou centenas de anos, né, para a sociedade patriarcal, o modelo de uma comunidade dirigida pelo patriarca. A tribo, a comunidade tribal, o clã, deixa de ser um matriarcado e se torna um patriarcado, ou seja, passa a ser dirigido pelo pai de família, o patris, em latim, pater, patris, significa pai. Então, patriarcado, é o governo, a chefia do pai, o pai de família dirigindo a comunidade. Daí para frente, até os nossos dias, nós vivemos sob a égide do patriarcado, ou seja, de sociedades patriarcais dirigidas, chefiadas por homens. O poder do homem
do patriarca. Isso começa lá atrás também, na proto-história e na passagem da proto-história do período neolítico para as primeiras grandes cidades e civilizações na região do Crescente Fértil no Oriente Médio, ali aquela área onde hoje está o Iraque, o Irã, a Terra Santa, o Estado de Israel, né, a Síria. Naquela área surgiram as primeiras sociedades chamadas civilizadas, ou as primeiras grandes civilizações, as cidades, as construções de cidades. Cidades como a Babilônia, Jericó, Jerusalém, né? Essas cidades, elas se tornaram as sedes de grandes civilizações. A civilização babilônica, a civilização suméria, a civilização assíria, a civilização persa, a civilização egípcia, civilização hebraica ou judaica. Então, a partir daí, e depois as grandes civilizações ocidentais, não é? Como a civilização grega, a civilização romana, todas essas grandes civilizações eram patriarcais, eram baseadas no patriarcado, no domínio, na chefia, na autoridade, no poder do homem, o macho, o chefe masculino da sociedade, da comunidade, desde a família até o poder de mando político, o governo, a estrutura política do governo. Então, é uma sociedade fundada no patriarcado. Passou a Idade Média, entrou a Idade Moderna e nós continuamos com as sociedades patriarcais, né? Com o patriarcado. Até que na época contemporânea, mais precisamente nos tempos mais recentes, no século XX, século XIX para o século XX, né? Na passagem do XIX para o XX, as mulheres voltam à cena pública. As mulheres ficaram durante séculos e milênios relegadas ao espaço privado, ao lar, ao espaço doméstico. O homem no espaço público, a mulher no espaço privado doméstico. Mas o fenômeno histórico conhecido como Revolução Industrial tira a mulher novamente do espaço privado, do espaço doméstico e a coloca no espaço público com o homem, dividindo com o homem o espaço público. Primeiro na fábrica, na indústria, depois no comércio, depois em todos os setores e atividades sociais. Então, a mulher passa a ter um protagonismo na sociedade e começa a lutar, a reivindicar, principalmente no século XX, por direitos de cidadania, direitos de liberdade sexual, né? Enfim. E um fenômeno, um fato histórico foi decisivo para a liberação sexual da mulher no século XX. A invenção da pílula contraceptiva. Os contraceptivos, a pílula anticoncepcional, revolucionou a partir dos anos 60, é a chamada Revolução Cultural dos anos 60, a vida sexual feminina, porque proporcionou a liberdade, a liberação sexual da mulher. A mulher passou a desfrutar de um direito que antes ela não tinha, só o homem tinha. Portanto, nós vivemos hoje um momento histórico crucial, no início do século XXI, em que as mulheres continuam travando a sua batalha histórica por conquistas de direito. Muita coisa já foi conquistada, mas ainda muito, muito por conquistar. Então, que neste mês da mulher, neste Dia Internacional da Mulher, no mês de março, que as mulheres homenageadas neste mês e neste dia continuem sua luta histórica pela conquista de vitórias e direitos. Minha homenagem, meus cumprimentos, minhas congratulações a você, mulher, e a todas as mulheres,
pela passagem do Dia Internacional da Mulher e pela passagem, pela comemoração deste mês da mulher, que é o mês de março. Um grande abraço e meus cumprimentos a todas as mulheres. Parabéns, mulher, pela sua luta, pela sua tenacidade, pelo seu dia e por você ser o que é, ser mulher. Parabéns.